acompanhar a leitura a partir do verso de número 19. Também é uma história bem conhecida de rico e Lázaro. Lucas 16, a partir do verso 19, nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando-o, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem onde lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém de entre os mortos. Que Deus nos abençoe. Amém. A igreja pode assentar-se. Continuamos a aprender, irmãos, sobre o ministério de Jesus. Hoje é a 42ª mensagem sobre o tema do ministério de Jesus. O contexto desse texto, irmãos, é absolutamente o mesmo contexto dessas últimas 3 mensagens anteriores. Jesus Cristo, conforme nós já aprendemos, ele foi censurado pelos judeus, pelos escribas e fariseus, pelo fato de estar comendo e estar em companhia dos pecadores. Pecadores para o judeu era qualquer gentio, qualquer povo não judeu. Então eles estão criticando Jesus por isso, e conforme nós vimos, Jesus conta 3 parábolas, uma seguida à outra, e nós já as estudamos aqui, sobre a busca, sobre o objetivo de buscar. Então, a ovelha perdida, os filhos perdidos e a dracma perdida. E depois do Senhor Jesus Cristo, vimos no domingo passado, Jesus Cristo conta uma 4ª parábola, a parábola do administrador infiel, que é aquele que busca a justiça. Pois bem, quando o Senhor Jesus fala a parábola do administrador infiel, os judeus entendem que aquela palavra é para eles. E nos diz o texto, irmãos, que eles zombam do Senhor. Se nós formos observar bem aqui, irmãos, o texto bíblico, nós vamos perceber que eles estão bravos com o Senhor Jesus Cristo pelo fato de o Senhor ter falado isso. Pois bem, é dentro desse contexto que o Senhor está falando: vocês não podem servir a Deus e as riquezas, vocês não podem ter esses 2 senhores, nos diz lá no final do verso de número 13. No verso 14, os irmãos vão acompanhar a leitura na Bíblia de vocês aí, que os fariseus não gostam disso. Diz assim o verso 14: Os fariseus, que eram avarentos, e como nós já vimos, irmãos, a avareza é a idolatria do dinheiro. Então, quem ama o dinheiro é um idólatra. Ele idolatra o dinheiro. O nome da idolatria do dinheiro é avareza. Verso 14: Então, os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Observem muito bem que eles, em vez de receberem aquela palavra, fazerem uma autoanálise, reconhecerem os erros e se arrependerem, não, eles são resistentes
a orientação do Senhor. E Jesus sabe, Jesus conhece os corações, tanto é que eles estão ridicularizando Jesus e Jesus continua. Olha lá o verso de número 15. Vós sois o que justificais a vós mesmos. O que Jesus Cristo está dizendo é: vocês acham que têm justiça própria. Vocês precisam aprender mais uma lição, e eu insisto, de Jesus. E aí Jesus conta a parábola do rico e Lázaro. Embora, irmãos, não esteja nominado na nossa Bíblia como parábola, trata-se de uma parábola. A parábola do rico e Lázaro, irmãos, como nós muito bem sabemos, parábola é uma história que serve para ilustrar verdades que devem ser ensinadas e aprendidas. Então, quando Jesus Cristo está dizendo, eu preciso, falando para os judeus, eu preciso estar entre eles, entre os desconhecidos e entre os gentios, porque Deus tem de todas as pessoas, povos para serem salvos, pessoas para serem salvos. Os judeus são reticentes, os judeus não querem saber disso. Jesus conta a parábola, Jesus ensina para eles uma lição sobre o dinheiro e eles continuam sendo duros de coração. A parábola do rico e Lázaro, irmãos, vem nesse contexto em que a palavra de Jesus sobre o dinheiro, sobre o administrador infiel, quando essa palavra é ridicularizada. Esse é o contexto da parábola de rico e Lázaro. Então, só para ficar bem claro na nossa mente o contexto, Jesus contou a parábola do administrador infiel. E aí Jesus falou: vocês não podem servir a Deus e às riquezas, porque vocês vão agradar um e desagradar o outro, e vice-versa. Portanto, não amem o dinheiro. Já vimos que eles não gostaram dessa palavra e ridicularizavam Jesus. Jesus então conta a parábola. Então deixa eu contar outra história para vocês. E a história é: tinha um homem muito rico. E esse homem era muito, mas muito rico mesmo. Ele vestia-se muito bem. Na porta da casa dele tinha um mendigo, Lázaro era o nome dele. Um pobre. E ele queria muito comer o pouco que sobrava. Ele cavucava o lixo do rico. Mas os cães vinham comer junto com ele, acabava lambendo as próprias feridas, uma forma de afastá-lo do lixo, porque a comida do lixo é para os cães. É esse o sentido, é de afastá-lo do cesto de lixo, para que somente os cães comessem ali. Pois bem, assim era a vida. Mas eis que os dois morreram, diz Jesus. Lázaro, o pobre, ele foi para um lugar de gozo. Ele estava ali num lugar de felicidade, de satisfação. O rico também morreu e ele foi para um lugar de tormentos. Lá no lugar de tormento, ele viu Lázaro gozando de delícias, de prazeres, e ele falou: Pai Abraão. Observe bem que ele não fala Deus, ele fala Pai Abraão. Pai Abraão, manda que Lázaro. Olha como quem tem dinheiro gosta de mandar mesmo, né? Até lá ele é Senhor, né? Até lá no outro mundo, né? Manda ele pegar água e refrescar minha vida. Não, não vai acontecer isso. Você vai ficar aí porque aí é seu lugar. Então manda, de novo, manda ele descer lá para falar com os meus familiares, porque lá eles vão se arrepender. Eu não quero que eles venham para esse lugar de tormento aonde eu estou. Olha, se eles têm Moisés descoberto, não, mas vai, se alguém daqui for, vai dar tudo certo, está tudo aqui, eu mando e está tudo certo. Não, ainda que alguém saia daqui e vá para lá, eles não crerão. Irmãos, essa parábola muitas vezes ela é muito mal interpretada. Existem algumas lições que nós precisamos aprender dentro desse texto aqui, dentro desse contexto da parábola. Algumas lições nós queremos aprender aqui, irmãos, e Jesus Cristo está dizendo para os judeus, está dizendo para os discípulos, está dizendo para cada um de nós. A primeira lição que nós aprendemos nessa parábola, irmãos, é que nós devemos tomar cuidado na nossa relação com o dinheiro. Precisamos tomar cuidado no nosso relacionamento com o dinheiro. Não há problema nenhum em ser rico. Não há problema nenhum. Ser rico não é sinônimo de pecado ou de erro. Não é. Nós temos na Bíblia vários exemplos de servos de Deus riquíssimos. Salomão, o maior deles, o rei Davi,
outro deles. No Novo Testamento nós temos outras pessoas que dispuseram de suas posses para abençoar outras pessoas, dentre eles Barnabé, homem cheio de temor e fé, natural de Chipre, era alguém que dava mesmo. Tantas outras pessoas ajudaram com suas posses, por exemplo, o ministério do apóstolo Paulo. Febe era uma dessas mulheres. Febe era uma das mantenedoras do ministério de Paulo. Temos também um outro exemplo no Novo Testamento, Lídia. Lídia, ela era vendedora de púrpura. Aliás, o mesmo tecido que esse homem usava. Púrpura, irmãos, era um tingimento caríssimo que vinha dos crustáceos. Somente pessoas muito ricas poderiam comprar. E Lídia vendia esse produto. Lídia era uma mulher muito independente e ela tinha condições, porque cada venda que ela fazia pelo produto ser caro, o seu lucro também era muito bom. E ela ajudou muito o trabalho do apóstolo Paulo e o início da igreja naquela localidade. Então, o problema não é o dinheiro, o problema não é ser rico, o problema é o amor do dinheiro. Quando Jesus Cristo está contando essa parábola, não nos esqueçamos, ele está contando porque os judeus não estão levando a sério a parábola anterior. Então perceba como Jesus Cristo fala do mesmo tema de uma outra maneira, porque ele insiste, cuidado. Daí vem uma pergunta: por que Jesus, num curto espaço de tempo, conta duas histórias envolvendo dinheiro? Por que isso? Irmãos, o dinheiro em si não é problema, mas o poder que ele exerce é silencioso. O dinheiro é sedutor, porque o dinheiro passa a sensação de que você tudo pode. O saldo está sempre azul, nunca está no vermelho. Então, a qualquer desejo que você tenha, não haverá problema. Qualquer enfermidade, remédio, plano de saúde, médico, enfim, qualquer vontade de passear, o dinheiro satisfaz. Qualquer roupa diferente, qualquer veículo diferente, enfim, o poder que o dinheiro oferece é sedutor, o dinheiro seduz. E o poder dele, irmãos, é tão silencioso, tão sutil, tão ardiloso que a pessoa não percebe que passou a servi-lo ao dinheiro. Ele não percebe. Ele acha que tem o controle do dinheiro, mas na verdade o dinheiro já assumiu o controle dele. E os judeus estavam nesse patamar. E Jesus Cristo está dizendo: eu conheço o coração de vocês, então vou contar de novo uma história para deixar bem claro para vocês. Vocês se justificam a si mesmos, não é? Então ouçam essa história. Então Jesus Cristo está dizendo: cuidado com essa relação com o dinheiro. Rico e pobre vão morrer. Rico e pobre serão sepultados. Sabe o que é interessante aqui, irmãos, nessa história? Aliás, tem algumas coisas muito interessantes nessa história. Diz o texto no verso 22, assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Observe a diferença de sepultamento aqui. Do rico não há detalhes, né? De Lázaro tem. Interessante. Isso aqui é interessante nessa pequena história. Mas Jesus Cristo está dizendo: vocês estão batendo no peito por conta da condição financeira? Cuidado, todos vão morrer. Então Jesus Cristo está alertando, e é esse o primeiro ponto que nós queremos aqui, sobre a administração do nosso dinheiro, a administração das nossas finanças, a nossa relação com o dinheiro. Tome cuidado na sua relação com o dinheiro. O dinheiro, irmãos, nos torna insensíveis ao outro. O dinheiro cega. A gente pensa que a gente pode todas as coisas, porque ele confere um poder pseudo, falso. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui com Jesus ao contar essa parábola dentro daquele contexto, não era apenas então somente para o homem tomar cuidado na sua relação com o dinheiro, mas ele fala também, irmãos, sobre a autojustificação, que essa autojustificação não produz livramento, nem produz salvação para esse homem. Observando aqui o relato do texto, irmãos, nos fala no verso de número 24, que ele clamou, o rico clamou ao pai Abraão, dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim,
e manda que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado. Quer dizer, eu não quero ficar nessa situação. Então, ele está dizendo, eu não mereço isso. Eu não quero isso. Ele está falando, sabe o que é aqui, irmãos? Ele está se auto-justificando ao pai Abraão lá na eternidade. Irmãos, uma das doutrinas que nós vemos nas Escrituras é a doutrina da justificação. E a justificação, irmãos, é a justificação pela fé, não pelos atos próprios. Justificação é o ato de Deus pegar a justiça de Cristo e colocar sobre nós. Então, quando Deus nos vê, Ele não vê a mim ou a você, Ele vê a justiça de Cristo. Então, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Esse rico, ele tem uma autojustiça, uma autojustificação. Cuidado, isso não tem valor algum diante de Deus. Como eu me vejo, como eu acho que eu sou. E Jesus Cristo mesmo fala isso. Observe aí o verso de número 15, embora não seja o texto da nossa mensagem, mas faz parte do contexto. O verso 15 diz: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Ou seja, vocês têm uma lábia boa para se justificar aí, para apresentar os seus relatos diante de vocês, né? Ok, aqui na eternidade esses valores não servem. A sua riqueza não sobe para cá, e mesmo que subisse, não compraria um lugar no reino de Deus. A justificação, irmãos, é somente pela fé. Observemos muito bem que esse homem está tentando se justificar após a morte. Esse diálogo que Jesus conta entre ele e o pai Abraão, entre o rico e o pai Abraão, se dá em algum lugar após a morte. O que nós estamos aprendendo aqui, o que Jesus está ensinando nessa parábola, dentro desse contexto, irmãos, é que após a morte não há mais esperança. Após a morte não haverá mais esperança. Após a morte não haverá mais oportunidades. Após a morte o Evangelho não será mais pregado. Após a morte a graça não será mais estendida. Após a morte não haverá mais diálogo. Após a morte não haverá mais justificações, justificativas. Após a morte não haverá mais explicações. Após a morte não haverá mais comunicações. Após a morte, diz a Bíblia, segue-se o juízo, o julgamento de Deus. O que Jesus Cristo está dizendo para aqueles homens é o momento de arrependimento, é agora. O momento de transformação é o hoje. Precisamos aprender a lidar com o dinheiro hoje para que ele continue a não ser mais o nosso Deus, ou ele tem sido o Deus de vocês. Vocês se justificam assim. Cuidado, essa riqueza não sobe, essa riqueza não compra. Nós fomos comprados, e por um preço que não é de ninguém, é pelo sangue de Cristo Jesus. Uma terceira lição que nós aprendemos dentro desse texto, irmãos, é a consequência desse segundo ponto. Após a morte, nada mais poderá ser feito. Observemos bem aqui, irmãos, que ele insiste tanto no verso 24 e depois ele diz aqui no verso número 27. Observe muito bem que esse homem nessa história, ele é inteligente, ele sabe lidar bem com as palavras, ele sabe usá-las. Então, se um caminho não deu, ele busca outro. Observe muito bem o verso 27. Pai, eu te imploro. Observe bem mais que ele não está mais dizendo eu peço. Ele se faz de bonzinho e fala eu te imploro. Ele tenta vencer pela sua postura. Ele tenta levar pela sua posição. Te imploro que o mandes, mas a palavra continua a mesma. Verbo de mandar a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Jesus está dizendo aqui, irmãos, que quem serve ao dinheiro, assim como aqueles homens estavam servindo, o destino deles é um lugar de tormento. E de lá não haverá mais o que fazer.
Lá na eternidade, irmãos, tudo aquilo que lá teremos é fruto do que aqui desenvolvemos. Se aqui nos arrependermos, pedirmos perdão e crermos no Senhor, teremos a eternidade com Ele. Caso contrário, a eternidade será sem Ele. A terceira lição que Jesus Cristo está ensinando é: após a morte, nada mais poderá ser feito. Uma quarta e última lição que nós aprendemos dentro desse texto aqui, irmãos, Jesus está ensinando para os judeus que a eternidade é para todos. A eternidade é para todos. Nessa história que Jesus Cristo está contando, repito, os judeus estavam condenando Jesus porque Jesus estava conversando com os gentios. Os judeus se julgavam exclusivos. Jesus está dizendo: gente, a eternidade é para vocês, judeus, e é para gentios. A eternidade é para todos. E nessa história morre o rico e morre o pobre. E ambos terão uma eternidade. A nossa questão, nós crentes que somos evangélicos já há mais tempo, é que sempre a gente, desde pequenininho, a gente aprende que a vida eterna é somente para nós. E de fato é. Mas muitas vezes nós nos esquecemos que a eternidade é para todos. A vida eterna e a morte eterna. Então a eternidade é para todos. Vida eterna para os que creem e morte eterna para os que não creem. Essa situação de eternidade, irmãos, como o próprio nome diz, é para sempre. Ela não é passageira, ela não é por uma temporada. O que aquele homem está percebendo é que agora ele nada pode fazer para mudar a sua vida. Ele tenta agora mudar a vida dos outros, dizendo que alguém descendo poderá mudar. Não desce, não vem. Essa história, irmãos, alerta aos judeus daquele tempo e também a nós hoje, de que ser filho de Abraão não resolve a salvação. Porque a salvação não é hereditária. A salvação não passa de pai para filho. Observe muito bem que ele chama pai Abraão, o pai Abraão, mas ele está num lugar de tormento. Jesus Cristo está dizendo para os judeus assim: olha, não é porque vocês são filhos de Abraão que vocês terão a eternidade com o Senhor. É preciso transformação. É preciso crer em Cristo. Então, eu me recordo uma vez, numa classe de catecúmenos. Classe de catecúmenos para nós presbiterianos é a classe de quem está se preparando para ser batizado. Classe de iniciantes, né? Catecúmenos vem do latim, significa aprendiz, iniciante. Há muitos anos atrás, numa classe de catecúmenos, a classe terminou depois de 6 meses, então o conselho reúne geralmente os candidatos para observar e fazer perguntas. E uma vez, um dos presbíteros fez uma pergunta muito interessante. Ele perguntou para um dos pretendentes, um dos alunos que concluíram o curso, ele perguntou assim na reunião do conselho: vamos imaginar que hoje você fosse estar diante de Deus, agora, diante de Deus, e o Senhor lhe fizesse a seguinte pergunta: por que eu devo deixar você entrar aqui no céu? O que você responderia? E aquele rapaz disse um monte de coisas, respondeu quase que um capítulo inteiro de um livro e errou a resposta. Falou um monte de coisa. Falou que ele cantava na igreja, que ele gostava muito, que era amigo de todo mundo, que se sentia bem na igreja, que era filho de fulano, que fulano era um dos fundadores da igreja, enfim, desfiou um rosário. E aquele presbítero, com muita sabedoria, disse: olha, se a sua resposta fosse essa, você não entraria. Porque a resposta é única. É pela graça do Senhor, e nela eu creio. E de fato, irmãos, não é o fato de nós termos pedigree evangélico, pedigree de igreja. Eu era membro da igreja A, B ou C, eu era isso, eu quero aquilo. Não é nada disso. Pode largar o pai Abraão. É o sangue do Cordeiro, é o arrependimento, é aquele que de fato creu, se arrependeu e buscou o Senhor. A eternidade
a eternidade é para todos. Concluindo a nossa reflexão, irmãos, na parábola de hoje, aqueles homens haviam desenvolvido um materialismo muito grande, muito forte. Eles criaram um esquema de rendimento dentro do templo que Jesus Cristo foi destruir e o fez por 2 vezes ao derrubar as mesas dos cambistas e expulsá-los do templo. Tá? Tudo girava em torno das finanças para aqueles homens. E Jesus Cristo percebeu que aqueles homens tinham um Deus e que não era o Deus Criador, era o dinheiro. E o dinheiro, irmãos, em si, como nós já vimos, não é problema, mas o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E aqueles homens estavam revelando isso. Eles não querem ser confrontados com o reino de Deus. Eles não querem ser confrontados com os valores do reino, porque eles não querem abrir mão dos seus próprios valores. E Jesus Cristo diz: cuidado, a morte é certa. Todos morreremos e todos teremos uma eternidade, ou com Deus em glória, ou sem Deus em tormentos. Essa é a mensagem da parábola do rico e Lázaro. Que Deus, irmãos, nos ensine a lidar bem com as nossas finanças, sejam elas poucas, suficientes ou muitas, não importa. Uma vez, frequentando um clube, na minha juventude, um clube de natação, a piscina não era grande nem funda, e havia uma rivalidade muito grande desse clube que eu frequentei com o Jockey Club da cidade onde eu morava. O Jockey Club fazia uma propaganda na cidade porque tinha uma piscina olímpica. E a piscina do clube que eu frequentava era uma piscina que não era olímpica, nem semi-olímpica. E muitas pessoas deixaram o clube e foram para o Jockey Club, um clube maior, né, dos bacanas da cidade, porque tinha uma piscina olímpica. E aí o diretor do nosso clube mandou pintar uma frase assim no muro da piscina, muito interessante. Ele colocou assim: a riqueza é como a água, sendo muita, afoga, sendo pouca, lava. Uma maneira de dizer: olha, nós somos poucos, mas o nosso objetivo não é a ostentação. A gente achou bonita aquela frase, fui lá parabenizar o presidente. Da mesma maneira, nós precisamos aprender a lidar com o que temos, seja quando for. Que isso não faça a nossa cabeça, que isso não nos domine, porque o poder do dinheiro ele é sutil. A gente pensa que o tem, na verdade, ele é que nos tem. E Jesus está dizendo: cuidado. Todos passaremos dessa vida para uma outra, uma eternidade. Que Deus nos abençoe, irmãos, no nome de Jesus.